Bom, vamos lá. Não quero demorar muito porque a gente vai ver o filme, né? E o filme tem 2 horas, então quero poder falar um pouquinho, a gente assistir e ainda deixar um tempinho no final para a gente conversar um pouco, né? E então vamos logo e se chegar, quem falta vai se incorporando. Bom, o que eu acho que é importante dizer sobre o filme, bom, relembrar algumas coisas, né? Um filme que foi lançado em 74, o livro, como a gente falou, é de 73, né? Quer dizer, ela escreve em resposta a demanda de um diretor de teatro, não um diretor de teatro, mas o diretor de um teatro, né? O National Theatre de Londres, né? Que é uma instituição importante do teatro britânico, né? Encomenda, ela escreve então como para ser uma peça de teatro, mas ela escreve então esse texto, teatro-filme, e que depois praticamente vai existir dessas duas formas, como livro e como o filme que ela faz em seguida, né? Que é esse que nós vamos ver. Esse filme incorpora algo que ela descobre, né? Um recurso que ela descobre num filme anterior e que já contém. Vamos lá. Acabei de começar, mas vamos lá. Mas que um filme anterior chamado La Femme du Gange, né? Quer dizer, a Mulher do Ganges, e que já contém muito do que vai ser India Song do ponto de vista de alguns aspectos da narrativa, algumas personagens e tal, mas ela vai realmente construir essa história com esses recursos que ela inventa, né, em La Femme du Gange, são justamente essas vozes que em algum momento ela chama de vozes descorporificadas, né? Então são vozes que existem apenas como personagens audíveis, né? Quer dizer, que não tem um corpo visível. E mais que isso até, elas se situam em um lugar que não é nem o de uma personagem, ou seja, elas não estão dentro do filme e ao mesmo tempo não estão entre nós, né? Assim, visíveis. Mas elas assistem ao filme como nós e elas comentam o filme. Então elas estão o tempo inteiro, elas são, como o Juhas disse, memórias pelas quais ela Juhas, né, quis fazer passar a história, como se ela multiplicasse as memórias pelas quais a história, com as quais a história vai se relacionar. Então é justamente então pela maneira como essas vozes têm de se lembrar ou de se esquecer da história que está passando diante de nós, que elas se reconhecem, né? Assim, são reconhecíveis. Então isso é importante, acho que é importante falar de início porque elas aparecem e essa é uma das coisas muito singulares desse filme, né? Essas vozes que vêm e comentam e que vão de algum modo não conduzindo, mas isso é uma frase que tem logo no início do filme, né? Que diz assim, ela procurava um caminho para se perder, né? Falando de uma personagem que é a primeira voz que aparece, que é uma mendiga louca que vem de um lugar chamado Savanaket, né? Que é no Laos. Então, essa é uma personagem que vai também reaparecer, é uma voz que reaparece em diferentes momentos do filme, mas que no filme ela começa cantando, né? Uma canção super límpida, assim, bonita, e que é o primeiro elemento ao qual essas vozes descorporificadas, essas vozes que, segundo Michel Chion, né, que é um estudioso da questão da voz no cinema e do som no cinema,
vai dizer que elas pairam sobre a tela, né? Como se elas fossem fantasmas, né? Que estão ali. E são memórias pelas quais a história vai passar. E a gente vai ver assim que também a história que a gente está assistindo, ela tem algo de fantasmagórico, assim, né? Quer dizer, a personagem aparece e de cara as vozes vão falar, olha, ela tá morta no cemitério da inglês de Calcutá, né? Quer dizer, então tem sempre essa relação de algo que está presente, a gente está vendo, e uma história passada. Então esse deslocamento está permanentemente colocado, né? Um outro elemento importante relacionado com essa questão das vozes é o tratamento que ela dá às vozes dos personagens, tanto aqueles que são visíveis em cena, quanto aqueles que de algum modo se fazem presentes, mas que não são visíveis. O que eu quero dizer? Além dessas vozes que são apenas memórias que comentam, que estão dentro e fora do filme, né? Você tem aquelas personagens que aparecem, né? Que você vê, que são como essas duas aí, né? Anne-Marie e o Michael Richardson, que você vê, mas a voz também está deslocada desse corpo visível. Então eles vão estar assim e de repente você escuta um diálogo entre os dois, né? Por exemplo. Mas não é que vai ter, né, a voz, é como se fosse uma máscara mesmo, né, do personagem, mas a máscara sendo a sua presença corpórea visível integralmente, e a voz, quer dizer, há uma dissociação desses dois elementos, eles não estão fundidos, né? Então daí essa separação. E você tem personagens que participam dessa grande cena do baile, né, que é a cena central, né, do filme, que vai se prolongar e tal, e que dialogam, comentam, aparecem, faz tudo, como personagens que estariam em cena, mas que não têm um corpo visível, quer dizer, eles são só também corpos audíveis, né? Você ouve os diálogos, mas não aparece lá. Tem uma... Vocês estão achando muito frio? Qualquer coisa a gente reduz aqui, né? Tá tudo bem. Eu também estou um pouco. É esse aqui, né? Não, projetor. Ah, tá bom. A Jane vai nos ajudar. Bom, então acontece isso. Então você tem a cena, o baile começa, você tem a música, você vai ter toda uma dinâmica ali acontecendo, e os personagens ali e tal. Esses personagens visíveis, que são os principais, né? Que não são mais do que meia dúzia. E uma série de outras vozes que incidem, que são esses diálogos acontecendo, né? Mas sem que a gente veja os personagens. Então, esse mapa básico, acho que dá conta um pouco do que... para a gente conseguir acompanhar, né? Entrar no filme. E aí, com isso, acho que é suficiente. Fora isso, vocês vão ver toda uma presença da música em si, né? Quer dizer, da música no seu sentido estrito, então músicas que soam, né? E aí, em especial, um tema que é justamente o tema de India Song, né? Que é um blues assim que começa, a primeira aparição, salvo engano, é no piano, né? Tal, e depois vai reaparecer com orquestra de diversas formas, né? E outros temas musicais, inclusive um que é bastante importante, que é uma das variações de Abele do Beethoven, né? De um modo geral, India Song está ligado, o tema, né, essa música ligada a esse amor louco do Visconso, né? E a gente vai acompanhar o crescente disso, né? Enquanto que essa variação de Abele, né, que é uma variação no piano, né, quer dizer, um tema tema, não é um tema exatamente, mas é uma peça de piano, né, do Beethoven, que
vai incidir, ela está ligado mais ao tema da morte, né? Mas tudo isso a gente vai poder conversar um pouquinho depois. Eu acho que seria bom, então, começarmos. Então, o Beethoven, né, quer dizer, é uma das variações de Abele, quer dizer, as variações de Abele são uma peça de piano composta pelo Beethoven a partir de um tema desse outro compositor que é o Diabelli, que são, agora eu não vou, se não me engano, 30 variações, 32, enfim, estou sem esse número na cabeça. Mas são, então é um tema, né? E você tem uma série de variações. Ela escolheu uma, ou seja, um tema, né, quer dizer, uma peça dentre essa grande peça, para usar no filme, como se faz, né? India Song é um tema que aparece, ela cria o texto, né, quer dizer, o roteiro todo, considerando essa peça, mas ela ainda não existe quando ela escreve. Ela, inclusive, né, como ela lembrou, quer dizer, no vice-conso aparece como Indiana Song, né? Então tem essa passagem, né, quer dizer, Indiana Song dá um caráter mais estadunidense para a coisa, né? Quer dizer, uma coisa de blues e tal. E depois ela vai mudar para India Song, né? Também é meio ambíguo e que tem esse sentido da Índia, né? Pela coisa se passar na Índia, mas que o tema ele é um tema com essa sonoridade blues, né? Blues menor, assim, né? Em tom menor. Vamos ver, é essa que tocou aí com a orquestra e tal, mas que vai ter várias versões ao longo do filme, né? Então, a versão em piano, a versão com orquestra e com diferentes intensidades, vamos dizer assim, né? Eu falei isso, acho que lá no primeiro encontro, né? Mas é bom relembrar, porque realmente isso acontece, né? Quer dizer, ela escreve o texto ainda sem que exista, mas o tema é absolutamente central na peça. É até meio inacreditável que não existisse antes dela escrever, porque ela escreve um pouco em cima desse vazio. E ela conversa com o Carlos D'Alessio, que é esse compositor argentino que colaborou com ela em vários trabalhos, né, para que ele componha. Então, enquanto ele compõe em cima de uma ideia geral, né, que ela passa para ele, ela está escrevendo. Então a coisa acontece um pouco em paralelo. E aí, no livro, ela põe uma anotação, fala, olha, essa peça chamada India Song, do nosso conhecimento, ainda não existe. No momento em que ela seja composta, ela será apresentada pela autora e será a única permitida, né? Em função, assim, vamos dizer, visando, né, uma possível montagem da peça, né, da peça de teatro. Então tem que ser essa música que ainda não existe, mas que será apresentada pela autora, né? E aí depois, quando a gente vê, você fala, é quase que inacreditável que tenha sido feita antes de ter a música, né? Quer dizer, a música ela entra, ela existe no momento da escrita como uma espécie de vazio ali que ela vai ser preenchida e que nessa relação aí com o D'Alessio, ele é aquelas situações em que parece, né, que um parceiro adivinha exatamente aquilo que faltava, né? Quer dizer, essas simbioses que acontecem entre parceiros criadores, né? Então vamos lá. Nas externas ainda está tudo arrumadinho, e tal, tem uma coisa delicada, assim, tá tudo. Os personagens não estão lá, você não vê, tá tudo, mas você tem ali o piano, né? O espelho, alguns elementos, assim, poucos, mas colocados ali. O próprio funcionário de turbante, né, fazendo ali circulando nesse espaço, né? Mas sobretudo as cenas externas que a gente vê é um edifício de Paris, né? Quer dizer, que é esse palácio Rothschild, né, que eles chamam, e que ficava, né, no Bois de Vincennes, que é um bosque que
fica assim, no lado leste de Paris, e que era um edifício abandonado, assim, né? Então você olha ele por fora, ele está todo envelhecido, né? Assim, tá todo com as pedras estão todas escuras, o mato cresceu ali nas escadarias e nas partes externas. Você tem essas cenas desse lago, né? Em que o Visconde ali anda à volta, o mato todo grande e tal, né? Então, nesse sentido, tem um certo deslocamento também em relação ao que seria, né? Uma embaixada, imagina, a embaixada vai estar toda impecável, né? Toda cuidada assim. Então, existe também esse trabalho que a gente faz, e a gente se faz quase sem se dar conta, né? Quer dizer, de construir essa cena apesar desses elementos todos, né? Quer dizer, aquelas três figuras, né? Tá a Marie com aqueles dois homens caminhando no meio daquela escadaria toda degradada, né? Assim, e um edifício, se você pausar e olhar, né? Ele vai estar todo realmente inadequado para uma função de uma embaixada, né? E, no entanto, a gente é capaz de enxergar nela a embaixada, ela sendo a embaixada, né? Por uma operação quase mágica aí do jogo ficcional, né? Mas um jogo ficcional que não esconde a materialidade ali, né? Quer dizer, então é quase uma imagem documental, né? Nesse sentido, não é uma imagem de um cinema ficcional, né? Que faria cuidaria dessa coisa todo do cenário. Normalmente no cinema ficcional, quando você vê uma parede envelhecida, ela foi muito bem trabalhada, tem pessoas que foram lá, pintaram e tudo, né? E a Marguerite Duras faz o contrário, né? Quer dizer, ela encontra esses lugares, ela escolhe e ela filma apresentando o lugar quase como uma palavra, né? Quase como um texto. Quer dizer, você vê e você vê um palácio, quer dizer, a embaixada da. Então, eles mostram aquele palácio e fala a embaixada da França em Calcutá, e você entra nesse jogo, né? Como isso Humberto Eco gostava de falar, né? Como quando para uma criança você fala, olha, aí o lobo chegou e falou isso, tudo isso tem a fala do lobo. Ninguém ignora que um lobo não fala, mas uma vez dito isso, você entende que nessa história o lobo fala, né? E ali é a mesma coisa, quer dizer, você vê essas imagens e entende que são os personagens transitando por essa embaixada e esse descompasso, né, entre aquilo que efetivamente se vê e aquilo que o filme que você está construindo, no fundo, imaginariamente, né, eles convivem de uma maneira difícil de explicar, mas eles convivem. Joga muito com um detalhe que são as imagens internas, o espelho. Então, isso é uma forma de luxo, várias coisas. Então, você vai associando mesmo esse externo com esse interno. Então, você vai montando isso na cabeça. Eu achei muito interessante, já desde o início, como ela lida com o espelho, os personagens vão aparecendo naquele espelho, vão saindo, quer dizer, eles estão fora, de repente você vê que o espelho é a cena que está fora, é uma coisa sutilezas, né? Vai mostrando o luxo e toda essa, né? Então ela vai jogando. E também a questão dos sons, não é só da música, mas sons externos, dos pássaros. Lembro do som de um pássaro, que é como na Índia, que eles cheiram, eles comem os bichos, e aquela tipo de uma gralha que fica o tempo todo. Então, aquilo mostra que aquela ambientação do lugar da Índia, que é muito comum de ter aquele som. E eu estive
exatamente a primeira vez, e aí vamos explicar mesmo, porque esses vários pássaros pretos, a função que tem, eles têm esse som, que é de lacrimosa, ela vai entrando, é um som que é de lá também. Certo. E olha, isso você que tendo ido lá consegue fazer essa referência, né? Então, é um som que vem de lá, daqueles pássaros, que é muito importante, né? Se não fosse esses pássaros, como os corvos aqui, você teria muito mais bicho, que é uma coisa muito comum. Então, aquele som, nossa, de repente, eu fui lá para aqui. Foi transportada para aqui. Nossa, ela colocou um som. Muito legal. Então, exatamente. Sim, os sons são o que atravessa, né? Quer dizer, o que adentra esse espaço fechado, né? Da embaixada. E quando eles estão falando da lepra, da fome, da miséria, tudo isso, a única coisa que atravessa do lixo, né? A única coisa que atravessa esse cercamento aí é justamente os sons, né? E esses sons dos pássaros, né? Mas outros sons, som da chuva, de outros, de gritos, né? Que tem às vezes ali, que vem de fora, então, e que de algum modo penetra, né? Nesse círculo fechado, né? Um círculo que fica todo de costas, né? Para isso, né? Mas os sons atravessam. E aquelas vozes também são os narradores da história, né? É muito interessante que eles mesmos não falam, os atores, e ficam aquelas vozes que vão narrando, e você vai entendendo, você vai entrando na história, vai entendendo o que está acontecendo, toda a ligação entre eles, né? Ficam aquelas imagens, né? É complexo, mas não tão complexo, porque você vai entendendo, né? Sim, sim. Eles vão montando, né? Isso é uma coisa também, né? Quer dizer, elas vão montando um pouco aos cacos, né? Mas você vai entendendo um pouco, né? Com os elementos que chegam aqui, ali e tal. E isso vai formando, né? A história um pouco, ela anda um pouco alinearmente, né? Quer dizer, então, mas vai formando esse mosaico, todo esburacado, né? Quer dizer, tem muita coisa que você não sabe, tá tudo, mas que vai sendo preenchido assim, e com isso você forma, né? Como que é como se o sentido fosse se densificando, né? Com o passar do filme, e por essas pinceladas assim que vão montando o desenho geral, embora nunca de uma maneira absolutamente explícita e definitiva, né? Você vai reconstruindo, né? Algo que está ali diante de você, mas como se a palavra fosse necessária para que as imagens adquirissem pleno sentido, né? Embora esse pleno ele nunca se completa, né? Ela poderia seguir, né? Assim, falando outros aspectos, outros detalhes, outras coisas e tal, né? Então, tem uma questão, né, que o Haas fala, que é isso, né? Normalmente a voz off nos filmes, ela é uma coisa que ajuda a explicar o filme, né, e acelerar o processo. Então você está vendo as cenas e tal, de repente entra uma voz off, pode ser de um personagem ou de um narrador, você vai falar, e aí eles pegaram, mudaram, foram para outra cidade, não sei o que. Então você acelera tudo isso para fazer avançar a sua história e de repente pular alguns gaps ali que não interessam tanto, ou para explicar certas coisas e ajudar, né, o seu espectador a entender o que está acontecendo. Aqui é quase que o contrário, né? Porque as vozes, embora elas vão também montar esse mosaico, elas vão colocando dúvidas, né? E elas desaceleram o tempo, né? Então, em vez de fazer a coisa andar, elas ajudam
talvez, a sintonizar nessa lentidão constante, permanente, que tem a música, tem essas vozes, vão perguntando e vão se lembrando de alguma coisa, mas isso tudo muito fragmentário, né? Então é como se fosse o avesso da função tradicional de uma voz off, né? É uma voz que retarda, né? Uma voz que dá um ritmo, né? Dá um passo, né? a essa reconstituição de uma memória através de várias memórias, né? Esse lugar. E a partir isso também se compõe, né, da memória de quem leu o Vice-Cônsul, né? Porque justamente é disso que se trata, né? Quer dizer, uma revisita a uma história que ela foi vista, ouvida ou lida, né? Eu acho que se completou algumas questões abertas no Vice-Cônsul que são propositalmente colocadas de maneira aberta, elas não se respondem no filme, mas algumas informações se completam. O ciclo fica mais... E aí eu uso a imagem do círculo porque não é que ela começa e termina, ela continua. Ela vai naquele movimento contínuo. E me chamou a atenção também algumas questões específicas da questão, além do cenário externo degradável e interno, luxuoso, opulento, e que seria o facsímile perfeito da imagem de uma embaixada, de todos os signos verbais, de que aquilo deve representar um país e um outro território. E uma questão que me chamou a atenção especificamente, que não haja lugar, ele não vai se dissociar absoluta, é quando aparece aquele funcionário indiano com aquela roupa muito luxuosa para um funcionário, que normalmente se utilizava originalmente, mais ou menos na década de 30, 40, nesses locais de embaixada, porque deveria ser. Que era proposital nessa época, porque você tinha exatamente essa miséria externa, com gente que esses locais oficiais faziam questão de somos um espaço à parte, então você trazia esses funcionários com as vestes mais luxuosas possíveis daquele povo, para mostrar, olha, não tem só miséria, mas olha esse funcionário, olha como ele está bem vestido. O adorno de cabeça dele é muito mais próximo, inclusive, ao que, não vou lembrar o nome dos marajás utilizavam. É por causa da religião. Eles usam, mesmo o popular, eles usam aquele... Não, sim, usam, mas assim, existe uma caracterização no turbante especificamente, um adorno na cabeça que é mais própria de pessoas com uma condição mais abastada. Não o formato do adorno, mas um enfeite que existe lá. Porque que nem os índios, que as mulheres indianas usam quando são casadas, mas quando é de uma classe, ele tem o material mais, enfim, mais luxuoso e tal. A diferença do material da seda e tal, que se usa. E isso me chama a atenção, porque enquanto os personagens todos têm uma caracterização muito típica dos anos 70, que a gente vê em milhares, dezenas de filmes feitos, esse funcionário indiano, a roupa dele é muito próxima ao que a gente via, ao que a gente vê, por exemplo, no Vice-Cônsul. É muito daquela época, daquele período, menos demarcado temporalmente e mais uma expressão da cultura original indiana, das questões religiosas, dos preceitos religiosos, dos valores religiosos que eles permeavam e que se mantinham nesses funcionários. E aí, quando ele faz a passagem, inclusive todo de uma roupa totalmente clara, que é um demarcador muito importante para eles. E aí aquilo me chama a atenção exatamente com esse som externo que faz a descrição da lepra, da miséria, da doença, do sofrimento. E aí este funcionário com essa roupa propositalmente mais luxuosa do que uma pessoa de sua classe social teria condições de ter, não em termos de design e estrutura, que é comum, mas em termos de tecido, de adorno e tal. E aí ficou
gritante para mim essa questão de você retrata esse prédio que propositalmente se coloca como uma parte daquele mundo que sofre com essa miséria, enquanto que a pessoa, ou a Índia não branca, os indianos mesmo, trazem essa imagem proposital. E aí eu não sei. Eu acho que é interessante você colocar, primeiro, uma coisa que o seu olhar vai identificar, né, com uma clareza, sendo, né, você, pessoa da moda e tal, essa coisa da roupa dos outros figurinos serem mais típicos dos anos 70, né? Sim. Quer dizer, então, mais uma coisa que se desloca, né? Quer dizer, que também não é uma caracterização dos anos 30, e como seria, né, se fosse se o filme fosse um filme realista, né? Então essa caracterização, né, com aqueles ternos, aquele vestido, é suficiente para ativar a nossa percepção da função desses personagens, né, na história, e não sem que haja uma caracterização propriamente dita, né? No caso desse funcionário indiano, ele tem uma caracterização também bastante sumária, né? Quer dizer, existe algo que joga também com um exotismo, né? No sentido de que você põe um turbante, então você claramente já o diferencia, né, dos outros, né? Um turbante, ele está trajado como alguém que vai servir, né, uma classe colonial. Então, eu não saberia realmente assim dialogar com você e saber assim analisar, né, do ponto de vista da construção, do tecido, do tipo de adorno que é usado, enfim, para comparar, né, mas eu entendo o que você diz, quer dizer, ele está muito bem trajado e com esse turbante. Eu não sei, do ponto de vista das religiões, né? Você tem os Sikhs, por exemplo, que usam esse turbante constantemente, mas da minha experiência de encontrar, o material é bem diferente, né? Quer dizer, é uma coisa bem mais eu não saberia assim identificar realmente de um ponto de vista da questão religiosa, eles vão ter comentários diferentes. Então, é mais uma caracterização de que se vê na Índia. Mas, para mim, não é uma questão de mostrar o funcionário, que está vendo, ainda tem riquezas da Índia, mas que você, dentro do seu ambiente, você não vai colocar alguém aqui no ambiente luxuoso, do jeito que você é na sua vida comum. Então, você vai ter um uniforme. Que vai se... Mas um uniforme que de algum modo figura, sim, que representa vamos dizer, o povo indiano, né? De uma maneira bastante projetada, né? Claro. Isso precisaria seria até um estudo interessante, assim, né? De comparar e entender como se constrói, né? Essa figura, porque claramente a gente identifica um indiano, mas esse indiano genérico, né? É que nem completamente estereotipado. Estereotipado. Você tem a Índia é um país de bilhões de pessoas e as regiões têm demarcações através da indumentária que caracterizam povos, que caracterizam culturas, que caracterizam a religião. Sim. Isso é marcado. Eles trazem isso para a sua indumentária e valorizam isso, eles se orgulham disso. E aí, obviamente, que o colonizador estereótipo coloca... E traz ali, quer dizer... Porque é a visão deles, né? A visão do colonizador, não é a visão de quem estudou. Gritou muito ao meu olho aquilo. Claro, né? E isso contrasta justamente com a descrição, né? Do que está para além das grades, né? Mas tem claramente esse sentido, né? Estereotipado e projetado, né? Quer dizer, alguém que está ali em meio à Índia branca para representar um povo e está ali
como funcionário, né, servindo, né, passando e tal. Então isso é uma caracterização da situação colonial, isso não tem dúvida, né? Agora, para além disso, né, os detalhes da construção do figurino, isso realmente precisaria entender, precisaria de um estudo mais profundo. Eu não me lembro de ter lido sobre isso, assim, de alguém já ter chegado a analisado, né, esses figurinos, assim, tanto dos outros personagens ali que aparecem, quanto desse personagem, o único personagem que seria o indiano da história, né? Pelo menos não para entender, né, a construção dessas coisas, né? Mas é isso, né? Quer dizer, todos esses elementos funcionam um pouco como um discurso, né? Quer dizer, como se fossem, embora sejam coisas que a gente vê, né? Sejam imagens, essa imagem ela funciona ao modo de um discurso, ao modo da palavra, né? Como literatura, né? Quer dizer, é um pouco que Duras fala, quer dizer, que o cinema não seja um fim, como muitas vezes é na visão dela. Quer dizer, tipo, você olha e é como se a imaginação parasse ali, né? Ela encontrasse na realização do filme algo pronto, né? E no caso dos filmes dela, né, quer dizer, ela vai apresentar algo que é um começo, né? Então, se você para olhar, né, quer dizer, você vai a própria imagem desconstrói o que ela representa, né? Embora ela continue a representar, né? Então é uma embaixada, mas é uma embaixada que não é uma embaixada, e que se você tem no repertório, inclusive, você reconhece o lugar, né? Um francês parisiense que tenha circulado ali no Bois de Vincennes vai reconhecer aquilo, né? Tem cenas também do Palácio do Trianon, né, que ficam em Versailles, né? Então vão ser reconhecíveis também, né? Por alguém que conheça, claro, né? Mas essa escolha dela é proposital, esses lugares facilmente reconhecíveis? Eles são relativamente facilmente reconhecíveis. Acho que é pensada. Claro, mas a questão... como parte da construção do discurso, né? Porque se é tão facilmente reconhecível, eu imagino que foi uma escolha proposital como componente do discurso do filme, porque ela poderia ter escolhido lugares, assim, muito locais, muito que só o francês que conhece muito reconheceria, mas que a maior parte das pessoas e muitas senhor coloca. São lugares que, assim, se você foi uma vez, você vai reconhecer. Exato. Porque é muito... Porque senão isso se tornaria um jogo, né? Assim, um jogo de buscar, vamos descobrir qual que é o lugar, né? E não é essa a questão, né? A questão ao contrário, é você entender como, ao mostrar o lugar e você dar ele um outro nome, ele se transforma. No filme, né, ele já é outra coisa, né? Agora, ele é outra coisa sem deixar de ser o que ele é fora do filme. Porque você reconhece, quer dizer, ele está lá. Ele do ponto de vista da imagem, é uma imagem documental, né? Vamos dizer, de um filme que fosse um documentário, né? Então, como se o filme ficcional guardasse, em alguma medida, essa construção documental do próprio processo de fazer o filme, né? Quer dizer, você, ao ver o filme, você tem ali documentado onde ele foi feito e em certa medida, até quando, né? Embora isso seja meio óbvio pelo próprio processo da filmagem, mas isso é documentado também pela imagem, quer dizer, naquele momento esse palácio estava dessa forma, né? E também a época do ano, por conta da luz, por conta do tipo de... né? Tudo isso diz respeito a uma construção das imagens não... isso tem a ver também, né, com todo aquele processo que a gente viu desde o início, quer dizer, é uma questão de você conhecer filmar como um modo de conhecer e
não controlar esse espaço, mas sim alterá-lo pelo modo como você nomeia, né? Quer dizer, pelo modo como você se apropria, né? Mas sem criar uma fantasia sobre esse espaço, né? No sentido de que você mascare esse espaço, que você crie todo um aparato da produção fílmica para que ele se torne realmente um espaço ficcional, neutro, fora e tudo mais, né? Como se fosse como uma reconstrução. Nunca é, sempre uma construção, né? No caso da Marguerite Duras, sempre uma invenção que se dá também nesse encontro. O espectador ele tem que ser absolutamente ativo, né, nesse processo. Buscando. Uma coisa que uma França ali, uns franceses completamente deslocados, porque fora é a lepra, é o calor, é a loucura, né? Fica tudo do lado de fora. E ali, aquele mundo ali, né? Franceses, que não se misturam com aquela Índia, assim, né? Porque aí no filme não tem isso, mas no livro aquela coisa de dar comida, os empregados não colocam sobra da comida, os restos são para aquele que está lá fora, né? Mas aí ali eles se mantêm ali naquela bolha, digamos. Sim, para usar uma palavra recente. E ao mesmo tempo isso fala, né, daquilo que o Michel Foucault descreve, né, na História da Loucura, justamente sendo a loucura, inclusive um tema absolutamente central, como o grande confinamento que acontece na virada do século XVII para o XVIII, né, com a criação lá do Hospital Central, e que é de você passar a tratar tudo que é desviante, tudo que é fora da norma, você traz e cerca isso dentro de um espaço que é o espaço desse hospital geral, né? Que, sei lá, e aí Foucault vai estudar toda a doutrina, né? Justamente a relação de poder implicada ali, de como confinar a loucura significava construir um discurso sobre a norma, né? E estabelecer justamente essa relação de controle, de poder, de uma racionalidade nascente, um tipo de racionalidade, né? Quer dizer, essa racionalidade que você tem uma cisão radical entre o conhecido e o desconhecido, entre a vigília e o sonho, entre o corpo e a mente, né? A alma, a natureza e a cultura, né? Quer dizer, todas essas cisões elas vão ter de algum modo vão se materializar nesse modo de se compreender e lidar com a ideia da loucura, né? Então, isso que está ali, e de algum modo o que a gente vive hoje, todo o desenvolvimento de um mundo capitalista fundado sobre a exploração da natureza e a exploração do homem, né? Um humano coisificado, né? Ele também nasce nesse momento. Então, de algum modo, quando Duras, mas ela faz um pouco ao contrário, né? Quer dizer, ela vai cercar aquilo que deve ser protegido, né? Aquilo que deve ser, porque justamente você está no meio de um universo da alteridade que é planificado também, né? Planificado na forma dessa visão da miséria, da lepra, um mundo condenado a isso, né? Mas há justamente essa separação radical do que seja a norma e do que seja aquilo que está fora dessa norma, né? E que deve ser controlado por ela, né? Então, ao mesmo tempo, ela vai mostrar como dentro desse espaço
supostamente racionalmente controlado, né? Quer dizer, e onde tudo é límpido, claro, cartesiano, né? Para ser literal, nascem, né? Quer dizer, algumas coisas atravessam e vão surgir ali dentro, porque justamente o sentido daquilo só é plenamente construído no momento em que você entende o que foi excluído, né? Então aquilo aparece de alguma forma. Então são, como ela fala, os suicídios que aumentam quando você tem as grandes fomes. São esses atravessamentos, são essas figuras que não se adaptam, né? Como a Anne-Marie, e que vai viver de algum modo a loucura e essa sexualidade proliferante, né? Com esses vários homens em volta, né? E tal. E que vai sendo... Uma mulher e vários homens. É bem interessante como ela vai colocando a questão da sexualidade, o papel da mulher, toda aquela questão. São homens, né? E ela é a única mulher ali em todo aquele jogo, né? Sim, sim. E isso... Então, justamente, né? Quer dizer, então, ela como alguém que não se adapta, não quer se adaptar, né? E aí, ao mesmo tempo, essa figura absolutamente sedutora, né? E cujo marido, que é o embaixador da França, a imagem do poder, de algum modo aceita, né? Né? Sim, sim. A personalidade dela é uma circunstância toda, né? E todo o esforço, né, que tem ali, né, porque o filme ele tem e o livro é assim também, né? O Vice-Cônsul é um pouco isso, mas aí ela vai deixar isso ainda mais claro, né, em India Song, que é esse arco, né, esse grande arco de intensidade que vai até esse silêncio que precede os gritos, né? A única coisa que realmente acontece no filme são os gritos, né? O grande acontecimento, né? Então, toda essa cena do baile, ela vai ser um esforço de dissuasão, né? Para que ele se adapte, para que ele esqueça os crimes, porque ele deu os tiros e matou as pessoas na margem lá no parque, né, de Shalimar, chama, né, se não me engano. E todo o esforço é para que ele esqueça, para que ele aceite um posto onde as pessoas vão esquecê-lo, onde tudo isso volte ao que é uma normalidade, né? E ele justamente se recusa, né? Se recusa e vai inadaptável, né? Vai gritar esse amor que nessa construção absolutamente singular, né? Tem algo, esses gritos de amor tem algo dos tiros que ele deu, né? Porque justamente nos dois casos o que se lê é essa não aceitação da possibilidade de se adaptar, da possibilidade de se calar, né? Óbvio que o gesto, inclusive, é importante que fossem crimes, né, para que eles provoquem o escândalo, né, para que eles sejam inaceitáveis em algum nível, pelo menos no nível conceitual, porque a miséria está lá. As pessoas aceitam isso da maneira mais que se morra. E fica apartado, no ambiente não tem lepra, não tem. Exato. Não tem nada, Exato. Você fala, tá tudo fora, tá? E aí às vezes você fala, não, mas os acidentes são raríssimos. Uma vez e aí são esses funcionários, né? Essas figuras que adentram o espaço cercado, né? Então é um funcionário, um catador de bola que parece que, né, que pegou e aí alguém pegou a lepra ali e tal. Mas é um ambiente totalmente protegido para que ele se evite justamente o contato com a contaminação com o mundo que é, obviamente, provocado por esse mesmo controle Engraçado. colonial. Eu diria que aquela forma dela viver a sexualidade é uma forma
Eu acho que ela não aguenta o amor dele. Eu acho que ela é bem adaptada também. Eu acho que ali é uma forma de adaptação que ela encontrou. Eu não vejo... Ele, para mim, é o único rebelde. Ele e aquela mulher que fica lá fora... Aquela louca, que no livro é a história dela, Ela só detalhada, inclusive é muito forte, né? A Sim. coisa da fome, da expulsão de casa, A criança. é muito duro, né? Sim. Não sei. Agora pensa, né? São muitos elementos. Porque assim, ela também, se ela ter que aceitar esse amor do indivíduo absolutamente louco também, por que razão? Inclusive ela diz, né, na fala dela é assim: eu não estou livre, eu amo Michael Richards e não estou livre desse amor. E a relação com os outros não disputa esse amor. Não disputa esse amor. Ela pode proliferar aquele monte de diamantes ali, tal, tudo que não entram em choque. No caso do vice-cônsul, né, também é isso. Ela não tem nenhuma obrigação, né, de aceitá-lo. E ao mesmo tempo, o que ela diz para ele é o seguinte: fala, olha, ela convida ele, né? Então ela é a pessoa que traz ele para dentro do ciclo, que por todos ali ele seria isolado também, né? Como alguém que é necessário esquecer, né? Isso está dito ali. Mas ela é a pessoa que o convida, então traz ele para o centro da sociedade colonial, né? E vai ser tão inconveniente como ele se torna. Mas veja, né? Também, de novo, assim, no diálogo entre eles têm uma conexão em algum nível total, né? E ele fala e há uma concordância, quer dizer, no sentido de que há uma compreensão, né? Eles se compreendem. Aquele diálogo ali, quando ele fala do amor dele. E ele diz, né? Eu vou gritar o nosso amor e para que algo aconteça entre nós. Primeiro ele diz, nós não precisamos de história de amor, né? E isso tem, inclusive, um sentido importante na Marguerite Duras, que existe ou amor ou nada. Quer dizer, não existe uma história de amor, né? Você contar o amor já é uma outra coisa, né? Então é essa coisa de nos filmes, nas peças de teatro, mesmo nos livros, você ter o desejo vibrando loucamente, né? E é isso, né? E esse desejo ele margeia a loucura o tempo inteiro, ele é atravessado pela loucura. E aí nesse sentido a música também. Mas aí ele diz, né? Quer dizer, nós não precisamos de uma história de amor. E aí ele quer ficar, né? Ele quer, e ela diz não. Ela diz não para ele, né? E é esse não que vai fazê-lo. A única possibilidade que ele tem é gritar esse amor, né? Um amor absolutamente tresloucado, né? E impossível para ele, porque ela disse não, né? Então ele diz, né? Eu vou gritar o nosso amor, meu amor por você, né? Para que as pessoas saibam que é possível gritar um amor, né? E que algo aconteça entre nós. Não vai ser uma história, não, vai ser um incidente público, né? Então, quer dizer, algo acontece, o que é possível, no caso, é isso, né? Os sentidos disso são múltiplos a serem questionados, né? Mas ao colocar isso, e ele ainda diz ao final, né? Eu não vou dizer aos outros que você consentiu, porque ela diz, faça o que você quiser. Ela não procura também dissuadi-lo, é diferente dos outros, porque tem um funcionário da embaixada que vai primeiro falar com ele, depois o próprio embaixador, né? Vai tentar dissuadi-lo, tentar
acalmá-lo, falar de uma doença dos nervos, talvez você precise descansar, talvez você precise ser alocado em um lugar distante, enfim, tirá-lo de cena, quer dizer, esvaziá-lo do seu sentido, né? E ele recusa. Ela não em nenhum momento vai tentar esvaziá-lo do seu sentido, né? Nem dissuadi-lo e sequer dizer, ela diz o não que é o não que ela diz respeito a ela, né? Não no que diz respeito a ele. E aí quando ela diz eu vou gritar, ela fala, faz o que você quiser, né? Faites como vous voulez. E aí ele grita e de qualquer maneira isso a impacta, né? Não há como, né? Então ele vai, ele grita, e ele sai, e aí muito depois você ainda ouve os gritos de longe, né? Nessa cena daquele grupinho que fica, né? Ela e mais uns 5 homens ali, e aí o grito vai indo lá de longe, e ainda permanece, né? Essa cena se prolonga, né? Como uma reverberação mesmo, né? Como um grande grito, um grande som que depois se dissolve, né? Eu já vejo essa... Já passou. No filme e no livro tem isso, porque assim, eu acho que dá-se muito essa questão dela não se adaptar quando a gente pensa que ela é a mulher do embaixador. Ela não tem uma licença e uma permissão poética, como a gente viu, de maneira estereotipada, muitas vezes, por exemplo, ela é uma artista, ela é uma isso, então espera-se que ela não viva de acordo com os ditames do status quo. E aí o filme coloca essa cena dela, da figura central, com homens em volta dela, que em outros contextos, ok, nesse contexto, nessa bolha em que vive, espera-se que isso acontecesse, como a própria Marlene Dietrich, que viveu relacionamentos poliamorosos e tal, e que não existia uma condenação tácita a isso, existia uma condenação mais ou menos porque ela é cineasta, ela é escritora, então nesse momento do verbário e tal, imagina-se que talvez isso acontecesse. E aí a gente pensa na figura dela como uma mulher do embaixador, uma figura oficial que representa o país em outro lugar e que espera-se que seja a imagem daquele status. E aí eu acho que, para mim, a adequação dela nesse sentido se dá nisso. Ela desloca-se completamente dessa figura de que, eu sou a embaixatriz, mas eu sou uma pessoa. Eu tenho desejos, eu tenho anseios. Eu talvez não tenha todas as respostas, eu não saiba responder prontamente a tudo que é esperado. Eu entendo essa questão de ela ter criado esse mecanismo dentro daquilo, mas também entendo que a figura dela, de quem ela representa, oficialmente, inclusive, como a imagem do país, porque a embaixada tem essa função, que é muito séria, que ela, inclusive, por isso que eles têm imunidade diplomática e coisas assim, porque é uma figura oficial. E aí essa figura oficial não é aquela que vai só recepcionar e dar grandes bailes e ser uma figura visualmente interessante ou que vai atrair, mas alguém com sentimentos, com dúvidas, com questões internas muito pungentes que se expressam de algumas maneiras, mas talvez a mais significativa, marcante dos amantes e tal, e que não é necessariamente uma coisa que ela faz questão. Ela não esfrega, mas ela também não faz questão de disfarçar. Ela não, é quando ela não nega, inclusive, isso de, olha, não, mas assim, você quer, tá lá, faz, entendeu? Ela não tenta dissuadir disso. Eu coloco dessas duas questões. Assim. Mas eu acho que é engraçado porque, inclusive no filme, diferente do livro, o marido está sempre junto. Ele é um dos homens. Ele não fica... Não. Ele não, daqueles 5 lá, não, o marido não está lá. Não, mas tem uma hora que ela beija o jovem na festa e ele está lá do lado, porque ele está lá com o pé lá, sentado assim do lado. Tem eles dois no espelho e ele lá. Então, e ele convida, nós convidamos você para ir. Sim. Então, é uma coisa que tem um consentimento. Tem um consentimento do marido. Tem uma liberdade dela, mas está ali dentro de uma situação que acolhe. Né? Ela tem um marido que aceita essa situação, não tem dúvida, né?
Não é só ela tem esse marido tem um papel, né? Porque poderia ser impossível, inviável, né? Receber marido. Eu e minha esposa gostaríamos. Não. Mas isso pode ser meio confuso, porque na ilha ele não vai para as ilhas, né? Ele vai, há um momento que fala isso, ele vai caçar no Nepal, né? O embaixador, né? Sim, ele vai caçar, mas ele quer dizer que ele faz o convite, claro. Para o outro ir para a ilha. Absolutamente. Isso não não há esse conflito, né, entre ela e o marido. Isso não tem, né? Então tem tudo isso, o que também seria, né, quer dizer, algo que tornaria essa situação, vamos dizer, cairia dentro de um certo estereótipo romântico, né? A mulher e os amantes, né? E isso sendo motivo de um drama, conflito, aí o marido, né, vem a figura do corno que chega e vai brigar e o conflito que isso possa gerar, né? Não é isso, né? Quer dizer, é justamente um casamento bastante diferente, né, de um casamento convencional, um casamento que aceita essas coisas. E ela tem lá, ela ama Michael Richardson e ela não fala, eu amo meu marido, né? Mas o marido está lá e ela cumpre o papel de embaixatriz ao mesmo tempo, né? Então tudo isso está presente também, né? E não se enquadra num lugar convencional que realmente, normalmente, as figuras diplomáticas precisam se enquadrar e cuidar da sua imagem, né? Quer dizer, isso é parte do seu papel, né? Quer dizer, se elas escapam, inclusive disso, elas podem ser, inclusive, excluídas dos seus cargos, né? Isso é tudo muito... No livro Amante aparece um personagem, no momento ela fala dessa situação daquela pessoa que é casada, que teve altos funcionários, que não se era embaixador, e daí ela sai Tem um momento que ela vai falar dessa personagem, que já vai estar em outro lugar, daí a história é esquecida, e ela retoma em outro lugar aquela situação e o próprio, acho que o marido, quem foi o amante, ou sei lá o quê, ela vai falar também dessa personagem que está envolvida. De qual personagem você está falando? Estou falando disso de ter uma alta funcionária, sim. entendeu? Francesa, certo. Que sai do lugar, que vai conseguir daí, por aquela circunstância com a decisão que foi tomada de sair, ela retoma, então ela começa a conviver no outro lugar. Certo, sim. Engraçado que isso vai aparecendo, né? Mas são figuras, né, que reaparecem, que são revisitadas. Estava em conjunto, né? Exatamente. Diga. Bom, eu aqui totalmente estranho, mas queria que falasse um pouquinho, porque assim, me chamou muito a atenção ela fumar pelo espelho. Se o espelho é uma imagem, então a realidade está em outro lugar. Sim. Isso. E o tempo inteiro o espelho, ele coloca em dúvida, né? É a imagem, né? Então, se ela está filmando a imagem, a gente não sabe qual é a realidade. Sim, ela é o tempo, e isso é algo explicitado, né? Justamente quando você está lá vendo o espelho, ele é um espelho que em muitos momentos ele se esconde como espelho, né? Você está lá vendo a imagem, aí de repente entra em cena. Ou seja, você vê que tudo aquilo que você estava vendo, na verdade, é o reflexo daquilo que está se passando aqui atrás da câmera, né? Em algum lugar. O que ela consegue com isso, uma das questões, é justamente explicitar que isso tudo é uma filmagem, é um jogo de imagens, é algo que se constrói ali, né? Então, ele chamou a minha atenção porque assim, ela tem o tempo inteiro com um vestido preto. E no final, você descobre que é um vestido vermelho. Né? Tem um vestido então, vermelho. Também esse contraste o tempo inteiro é real o que eu estou vendo, não é? Sim, é uma sim. construção literária, depois uma construção
situação de filme, né? Claro, claro. No começo, quando tem essa imagem do espelho, você pensa que você está vendo a filmagem do que é o real e não aquilo que vai, entendeu? Então, aí eu até vou ter filme, nossa, o espelho, porque parecia que era, depois você vê que não. Exato. A cena estava em outro lugar, né? Então, você foi, olha, isso do espelho. Exato, exato. Não, e aí, com o espelho, ela consegue várias situações, assim, né? Primeiro isso, né? De você tem o espelho, então se você está vendo, é aquilo que você acredita, como o espectador, quer dizer, está filmando, então eu estou vendo isso. E de repente inverte, né? Você dá aquele né? Dá aquela virada na cabeça, assim, você fala, nossa, peraí, isso aqui é tudo ao contrário, porque é um espelho, não é a própria, é a imagem da imagem, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, ela consegue, por exemplo, situações em que a personagem ela está indo assim, aí quando você está vendo, por exemplo, a Anne-Marie e o vice-cônsul de frente, assim, aí de repente ela vira e você entende que é o espelho e você vê ela de costas ali e o olhar, né? Você vê os dois olhares de frente, né? Tanto o rosto dela que está aqui diante de você, quanto o rosto dele que está lá no espelho. Então as duas personagens de frente para você ao mesmo tempo por conta da situação do espelho e o espelho revelando justamente essa construção, né? Gente, eu vou pedir licença que eu tenho que sair. Gostaria de agradecer o professor e o Carlos pela. Tá bom, Eu adorei. agradeço. E aí eu vou depois, poderia pedir só um contato de vocês, porque eu vou inclusive fazer o lançamento do livro ainda, do meu livro, né? Na lista de presença. Aí eu vou pedir para eles, então. O e-mail pode ser, acho que tá bom. Obrigado. Mas é isso, gente.